Olá pessoal, aqui é o Igor novamente. Estamos de volta para a nossa 8ª aula do módulo de Química Orgânica. E hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos, que vão ser a nossa primeira função orgânica, e também sobre a nomenclatura de cadeias que apresentam ramificações. Como vocês talvez já tenham percebido, eu estou reproduzindo aqui parte daquela tabelinha para a gente ver a nomenclatura que a gente já tinha falado na aula passada, em que o nosso prefixo vem da quantidade de carbonos que nós vamos encontrar na cadeia. A nossa parte do meio vem do tipo de ligação que nós vamos encontrar entre o carbono, ampla simples, ímpar dupla, tripla, in. E da função, que no caso nós vamos estar estudando hoje o hidrocarboneto, que tem a terminação O. E gente, os hidrocarbonetos eles podem ter basicamente cadeias abertas ou fechadas. Pelo que a gente viu aqui, o sufixo de cada um deles, independente de ser aberto ou fechado, é O, porque ele é um hidrocarboneto. Tudo bem? E todo hidrocarboneto começa com alc. Mas se ele só tem ligação simples, an, então ele é um alcano. Se ele tem alguma ligação dupla, en, então ele é um alceno. Se ele tem ligação tripla, ele é um alcino. E se ele tiver duas ligações duplas, di, eno. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês. Se eu tiver, por exemplo, essa cadeira aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos carbonos eu tenho, gente? Vamos lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tudo bem. Eu sei que esse composto daqui, ele vai ser um dec, porque ele tem 10 carbonos. Tem alguma ligação dupla ou tripla aí, gente? Não, então só tem ligação simples, an. E como ele é hidrocarboneto, O. Ou seja, o nome disso é decano, certo? Mas, e se nós tivéssemos, por exemplo, isso daqui acontecendo? E agora? A gente conta como os carbonos? Para isso, gente, nós temos que seguir duas regrinhas. A primeira é algo que nós já tínhamos tocado na aula passada, que a gente tem que identificar a cadeia principal. Então, e o que é a cadeia principal, gente? Vocês lembram? A cadeia principal é a cadeia mais longa que a gente consegue fazer dentro do nosso composto. Então vamos lá. Nós poderíamos começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a nossa cadeia principal vai ser a parte mais longa, que seria essa daqui. Então o que é que a gente sabe? Que aqui nós temos uma ramificação. Então a segunda coisa que a gente vai fazer vai ser identificar as ramificações. Gente, depois que a gente já identificou ela, a gente vai dar nome. E como que a gente faz para dar nome de ramificação? Basicamente, a gente pega o número de carbonos que ela tem, igual que a gente tinha visto da cadeia principal, e acrescenta um il. Tudo bem? Então, o que é que vai estar acontecendo aqui? Nós vamos ter 2 carbonos. Então, nós teríamos um et. Mas deixa eu perguntar para vocês, essa cadeia carbônica aqui seria igual a esta cadeia carbônica aqui? Deixa eu mudar um pouco. Será? Bom, ela vai continuar sendo um decano, ela continua tendo um etil, mas tem uma diferença entre elas, que é a posição do etil. Como que a gente faz para contar isso daqui? A gente vai procurar, gente, o que vai dar a menor numeração até a gente chegar no diferencial da função. Como as duas são decanos, as duas então não mudou qual era a função, a gente vai para a ramificação. Então, se eu fosse começar a contar aqui da direita, eu ia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se eu contar a partir da esquerda, eu conto 1, 2, 3, 4. Então é mais rápido chegar por aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, onde que está o nosso etil, gente? Ele está no carbono 4. Então, esse aqui seria o 4-etil decano. E nesse caso,
aparentemente vai ser mais rápido contar também a partir da esquerda, né? Então temos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse daqui, gente, ele está no carbono 3, então ele seria o 3-etil-decano. Então o que é que acontece? A gente tem que sempre dizer a posição em que estão as ramificações, tudo bem? E a contagem dos carbonos vai ser a que vai dar o menor número até o diferencial. No caso, aqui estamos tendo as ramificações, tudo bem? E se a gente fizer um pouquinho diferente? E o que é que acontece? Deixa eu apagar aqui. Se nós colocarmos também uma outra ramificação, por exemplo aqui. Bom, aparentemente nada mudou na nossa cadeia principal, ela continua sendo a mais longa, mas agora a gente tem duas ramificações. E como que a gente faz quando tem mais de uma? Bom, se elas forem iguais, a única coisa que a gente vai fazer é colocar algum prefixo de quantidade, que pode ser ele di, tri, tetra, tudo bem? E se eles forem diferentes? Se eles forem diferentes, aí a gente vai ter que colocar cada um deles separadamente. Mas qual que é a ordem que a gente coloca? É a ordem tipo crescente dos carbonos? Não, a gente vai colocar por ordem alfabética. Como assim ordem alfabética? Vamos dar uma olhada agora nesse exemplo que vai ficar bem clarinho. Deixa eu puxar esse decano para cá. Vamos lá. O que é que a gente consegue identificar aqui? Nós temos a cadeia principal. Aqui nós temos pendurado um carbono. Então esse aqui seria um metil. E ali nós temos pendurados dois carbonos. Então teríamos um etil. Então quem que vem antes, gente? O etil ou o metil? Vem o etil, por ordem alfabética. E ele está no carbono 4. No carbono 3 nós vamos ter o metil. Então 3-metil decano. Mas o que é que acontece se em vez de serem diferentes eles forem iguais? Se fosse assim. Então nesse caso a gente corta esse pedacinho aqui do metil, que ele não existe mais. Eu poderia dizer 3-etil, 4-etil? Poderia, mas é redundante. Então o que é que a gente faz? A gente muda um pouquinho isso daqui. A gente vai dizer que ele é um 3, vírgula. E a vírgula, gente, ela está separando justamente quando tem as repetições. E ele não tem mais simplesmente um etil, né? Ele tem dois. Então ele vai ser um dietil decano. Tudo bem? Então basicamente é isso. Se eles forem diferentes, a gente coloca por ordem alfabética. Quando forem iguais, a gente coloca a posição separada lá por vírgula e coloca lá o prefixozinho da quantidade. Tranquilos, pessoal? Vamos apagar aqui, fazer um outro exemplo para vocês. E o que é que acontece se a gente tiver isso daqui, por exemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos aqui de novo o nosso decano. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui uma ligação dupla, ele tem 10, então ele é um dec. Ele tem uma ligação dupla, então ele é um hidrocarboneto, O. Mas esse hidrocarboneto daqui seria igual a este outro hidrocarboneto aqui, ó. Tá difícil. Pronto, agora vai facilitar. Ele seria igual a este outro hidrocarboneto? Pelo que a gente está vendo, a dupla está fazendo diferença, né? Então a gente começa a nossa contagem para chegar logo no nosso diferencial, que seria o em, a ligação dupla. Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É mais rápido começar pela direita. No caso de baixo, também vai ser mais rápido. Então nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, se nós estivermos falando do deceno de cima, ele está entre os carbonos 2 e 3, né? Então a gente coloca o menor, ele seria o dec 2 en O, ou seja, o dec 2 eno.
E se for o de baixo, ele está entre os carbonos 3 e 4. Então ele seria o DEC 3-eno. Então o que é que acontece? Quando a gente tem ligações duplas ou triplas, faz diferença onde eles estão. Então, para estes daqui, nós temos que especificar a posição deles. Tudo bem? E uma outra pergunta. Se eu tivesse isso, mas eu tivesse aqui também uma ramificação, a contagem vai ser a partir de onde? A partir daqui, da nossa ligação dupla, ou a partir da ramificação? Gente, o que é isso daqui? A gente vai identificar a cadeia principal, que seria mais longa. Então, nós podemos tanto começar daqui de cima quanto daqui de baixo, vai dar 10 carbonos. Então, antes de ter a ramificação, ele é o que, gente? Ele é um alceno. Então, a gente começa a numeração a partir disso, porque a ramificação ela vem depois da função. Então, ele seria o quê? A gente sabe que ele tem 10. Então, ele é DEC. A ligação dupla está onde? Está entre os carbonos 2 e 3. Então, 2. E a gente sabe que ele é um hidrocarboneto. Então, eno. Mas ele tem um penduradinho aqui, um carbono. Como que a gente chama quando tem um carbono, gente? É o met. E como ele está sendo uma ramificação, il, então ele seria metil. Ele está em qual carbono, gente? Ele está no carbono 9, ou seja, ele seria o 9-metil DEC 2-eno. É feio para danado, né, gente? Mas é isso mesmo. Tranquilos? E se em vez de uma ligação dupla aqui fosse uma tripla? A única diferença é que em vez de ser em, nós teríamos in. Tudo bem? E se em vez da tripla nós tivéssemos duas duplas? Então, ele continua sendo 9-metil DEC, só que agora nós temos duas duplas acontecendo. O que é que acontece quando tem dois do mesmo? A gente separa com a vírgula. Tem entre os carbonos 2 e 3, então está aqui o 2, mas também tem entre os carbonos 3 e 4. Então, 2,3 di, porque tem 2, e eno. Ou seja, 9-metil DEC 2,3 dieno. Não dá nem para pronunciar direito, gente, mas é isso mesmo. Tranquilos? Então, e se ele for de cadeia fechada, muda alguma coisa? Quase nada. A diferença é que a gente vai começar a falar ciclo na frente. Então ele vai ser um ciclo alcano, se as ligações forem simples, ou ciclo alceno, se tiver ligações duplas. Então vamos apagar isso aqui para a gente fazer uns exemplinhos. Se nós tivermos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos carbonos nós temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então ele vai ser um pen. Ele tem ligação dupla? Não, né, gente? Então, an. E ele é um hidrocarboneto O, ou seja, o pentano. Se ele tiver uma ligação dupla, por exemplo, bem aqui, ele vai ver o penteno. Tudo bem? E percebam que, como ele é cíclico, eu necessariamente vou estar com a ligação dupla no carbono 1. Por quê? Porque vai começar a partir dele, independente de por onde a gente queira. Tudo bem? Então, para cá, a gente não precisa indicar a posição, porque só vai ter uma. Mas, e se ele tivesse outra? Nós teremos aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, ele seria o quê? Pente, está no carbono 1, entre 1 e o 2. Depois nós temos entre o 3 e o 4. Então, 1,3 de eno. Tranquilo? É fácil assim, gente. Super tranquilo. Tudo bem? E esses hidrocarbonetos, eles estão presentes aonde na vida da gente? Em quase tudo que é canto que você puder imaginar. Por exemplo, a gasolina, ela é o octano. As diferenças que a gente tem, por exemplo, entre a gasolina comum e a gasolina que se utiliza na Fórmula 1 é a tal da octanagem, que é a proporção de octano. Teria quantos carbonos, gente? 8. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Esse seria o octano. Só que lá na gasolina tem um bocado de coisa. Entre os octanos vai ter uns heptanos, talvez tenha uns octenos, provavelmente vai ter alguns com 9 carbonos. Então vai ter coisa com mais, vai ter coisa com menos. Tudo bem? Basicamente, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado bem claro. Temos a nossa listinha lá nos exercícios e espero vocês para a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou aí.